Quando se fala em identidade de gênero, as opiniões, além de bem distintas, acabam gerando discussões acirradas. Para entender um pouco melhor esse universo e suas peculiaridades, reunimos um grupo de professores, alunos e pesquisadores da PUC São Paulo para comentar alguns tópicos relacionados ao terceiro sexo. Transsexual é aquele que nasceu num corpo e a sua identidade de gênero não pertence a esse corpo. Nasceu macho, mas se vê como mulher, ou nasceu fêmea e se vê como homem. A identificação com masculino ou feminino é a identidade de gênero, que pode ser extremamente masculina, extremamente feminina ou mais ou menos. Tem muita mulher que jamais usou um salto alto e não se identifica com isso. Tem muita mulher que jamais vai querer usar maquiagem. Tem muito homem que não gosta de ser machão, que não gosta de ir para o exército. Enfim, são características que são subjetivas de cada um. Então, a identificação com o masculino e o feminino é a identidade de gênero. Quando essa identidade de gênero é formada com características que são correspondentes ao gênero oposto ao do sexo do seu nascimento. Então você é menino, nasceu biologicamente menino e você se identifica com o feminino, ou vice-versa, aí você fala que a pessoa é transgênera. E aí você tem mais uma diferença, que é travestis e transexuais. Travestis são pessoas que são transgêneras, mas não tem disforia, que é o sofrimento intenso com o próprio corpo, com o nome, com forma de tratamento. Ela não sofre intensamente quando alguém chama de forma errada, com o nome que essa pessoa que lhe deram, com o corpo que ela tem. Então, a travesti não tem disforia. Quem tem disforia é transexual. Isso é genérico. Não é todo mundo que se encaixa nas caixinhas. Então, não é todo mundo que vai se sentir assim. Até um tempo, nas gerações anteriores, a definição era ou era menino ou era menina. Não é? Hoje, esse âmbito abriu possibilidades outras, não é? De vida, de escolha, de vida cotidiana, não é? E que pode também levar a maior liberdade e, nesse sentido, uma maior realização das pessoas. Faz muito pouco tempo que a ciência começou a se debruçar sobre a questão trans para compreender o que é e para compreender que a pessoa não tem escolha, que a pessoa não tem culpa, que a pessoa não é um demônio que está incorporado num ser humano. É muito comum crianças de 3, 4 anos terem comportamento cross-gender, né? Com gênero oposto ao sexo que nasceu. E isso pode ser só uma brincadeira, uma fase, ou pode ser uma coisa de encantamento pelo universo feminino ou masculino, e que é muito comum na infância de homossexuais. Com a população transexual, o que caracteriza é que não é esse encantamento, é uma noção de que ela funciona diferente. Ela não é uma menina ou não é um menino como teoricamente deveria ser. Ela se sente e se percebe do outro gênero, com a outra identidade. Me identifico com feminino desde pequenininha, desde os 4, 5 anos de idade. Quando eu fui para a escola, eu já andava com as meninas, estava com meninas o tempo inteiro, eu achava ali era o meu lugar. Aí me falaram que eu tinha que ficar com os meninos. Aquilo foi um problema para mim. Aí eu entendi que não ia ter jeito, que eu ia ter que ser o tal do menino. Então eu comecei a levar uma vida dupla. Eu tinha uma vida de menino para o mundo e tinha uma vida de menina para mim. Eu me montava, já com 7, 8, 9 anos eu mexia nas coisas da minha mãe, eu me maquiava, eu ficava vendo elas se maquiarem, e minha mãe, minha irmã, minha madrasta, e eu imitava e pegava as roupas, me montava e tal, sempre que eu estava sozinha, que eu tinha possibilidade disso, como não tinha ninguém em casa, alguma coisa assim.
Com 13 para 14 anos, os corpos das meninas começaram a mudar, eu queria que o meu mudasse também. Eu vi uma travesti, fui conversar com ela, me disse que ela tomava, fui na farmácia, comprei e comecei a tomar. Alguns meses depois, meus seios começaram a crescer, meu pai percebeu, me levou no médico para ver o que estava acontecendo, eu tive que contar, e eles me convenceram a ficar no armário, a não contar para ninguém, e parar com a hormonização, porque senão eu ia ficar estéril e vários outros motivos, eu acabei aceitando e parei com a hormonização. Mas continuei levando uma vida dupla, continuei me montando e a vida inteira isso foi uma angústia muito grande para mim. Quando está próximo da puberdade, ou está entrando na puberdade, que é o corpo assumir as formas do sexo, né, definitivo, homem ou mulher, macho ou fêmea, o que acontece é assim, a criança vai sendo observada junto com a sua família, orientação, o que está acontecendo. Começou a puberdade, a gente faz um bloqueio. O que é o bloqueio? Não vai acontecer a puberdade, ela não vai ter um corpo de menino ou um corpo de menino. Esse púber vai ter mais tempo para a gente ter a certeza diagnóstica, para ele ter certeza de quem ele é. Hormônio mesmo, só vai tomar a partir dos 16 anos, que é o que a gente pode fazer aqui no Brasil, a partir dos 16. Começar o hormônio específico para a sua realidade subjetiva. Se bate com o sexo com o qual nasceu, ok, libera a puberdade natural que teria, biológica. Se não bate com o sexo com o qual nasceu, aí a gente vai entrar com o hormônio cruzado, mas com a anuência dos pais, a concordância do púber, do adolescente já, e com o diagnóstico fechado. A hormonoterapia, ela já está prevista também em regulamentações do Conselho de Medicina, que já permite a partir de 16 anos essa hormonoterapia, que é o período onde começa a transição mais evidente, né, onde começam a se manifestar sinais do sexo biológico externos começam a ser mais evidentes. Então já há essa regulamentação, não é preciso passar por nenhum juiz o adolescente. Ali a partir de 16 anos vai ter que procurar postos de saúde, postos de atendimento para se submeter a esse tratamento que é de hormonoterapia. Transsexualidade não tem nenhuma relação com homossexualidade. São fenômenos distintos. Então, a transexualidade diz respeito à identidade de gênero. Ser mulher, homem ou algo ali no meio. A homossexualidade diz respeito à orientação sexual. É quem eu escolho como parceiro sexual. Aí eu posso ser homossexual, heterossexual, bissexual, assexual, pansexual, o que quer que seja. Tanto que existem transexuais, homossexuais. Nasceram machos ou fêmeas, se sentem homens ou mulheres, mas sentem atração por aquele gênero com o qual se identificam. A questão de diferença de orientação sexual e identidade de gênero é a seguinte: a identidade de gênero, como eu já disse, é aquilo que como você se identifica dentro do binômio masculino ou feminino. Orientação sexual é o que te atrai. Então, veja, uma pessoa que não é trans, uma pessoa cisgênera, que a gente diz, ela pode gostar de homens, de mulheres, dos dois ou de nenhum. Uma pessoa trans é igual, mesma coisa. Então você pode ter uma pessoa trans que gosta de homem, que gosta de mulher, que gosta dos dois ou que não gosta de nenhum. Eu costumo brincar que eu sou uma travesti lésbica, né? Que é justamente para mostrar tudo isso. É muito ilustrativo. Na realidade, eu sou eu tenho meus gostos, minhas coisas, né? Já tive relacionamento com homens, não consegui me apaixonar, não consigo me apaixonar por um homem. Eu me considerava bi, mas afetivamente eu não consigo me envolver com homens, só com mulheres. Então, eu falo que eu sou uma travesti lésbica, né?
Agora, eu tenho os meus gostos, como todo mundo, entende? Essas coisas de rótulos servem para ajudar as pessoas a entender certas coisas. Agora, a grande maioria das pessoas trans, mulheres trans, travestis, que estão visíveis, que estão expostas na rua, né, no dia a dia, na grande maioria são mulheres travestis identificadas com o feminino e que gostam de homens. Então, as pessoas acham que todas as travestis obrigatoriamente vão gostar de homens. Naquele achismo da sociedade que acha que todo homem tem que gostar de mulher, toda mulher tem que gostar de homem, o que não é absolutamente verdade, né? As pessoas tendem a esquecer aquilo que não é comum ou não é fácil para ela compreender, né? Ela ignora como se não existisse. E existe. Um homossexual típico é um homem que não é trans, que não se sente mulher e que gosta de homens. Ponto. Isso é um gay. Uma mulher lésbica é uma mulher que se sente mulher, que não tem nada de trans e que gosta de mulheres. Isso é uma lésbica. Então, veja, eu sou uma travesti por identidade de gênero. E eu gosto de mulheres por orientação sexual. Então, eu sou uma travesti lésbica. O nome social é como as pessoas transgêneras se identificam no meio em que vivem. Uma vez que a identidade de gênero dela não condiz com o sexo biológico, aquele sexo que consta no registro, no assento de nascimento da pessoa, elas acabam se apresentando nos ambientes em que elas se inserem por um outro nome, porque é aquele que representa a identidade de gênero da pessoa. Então, ela tem a identidade dela. Ela se veste, se comporta como uma mulher, então a identidade de gênero dela é feminina e o nome social que ela usa, que ela vai usar, é um que remeta ao sexo feminino e não ao sexo masculino, que é o que provavelmente está colocado no registro de nascimentos dessa pessoa. Nós temos em São Paulo a Lei 10.941 de 2001, uma lei estadual, que é muito inclusiva, ela protege muito LGBTs. Ela garante o direito de frequentar ambientes públicos, de restaurante, proíbe a discriminação, tem pena de multa, a pessoa pode perder até a licença de funcionamento. Então, houve um avanço muito grande, veio a lei de 2001. Então, houve um avanço muito grande. Hoje se permite que pessoas trans usem o nome social em escolas, né? Então, existem muitas leis hoje favorecendo, e em muitas repartições públicas é obrigatório o respeito do nome social, em muitas entidades públicas hoje, sejam federais, estaduais e municipais. Então, houve avanços, mas ainda há muita, distância para o ideal, uma distância muito grande ainda para o ideal. Se fizermos uma comparação com os outros países do mundo, eu diria que a grande maioria é pior que nós. As pessoas têm uma ideia muito errada do Brasil com relação ao LGBT. Se você pegar a África, praticamente toda, você não pode nem ser homossexual. Na Ásia, praticamente toda, você não pode nem ser homossexual. A maioria dos países muçulmanos, principalmente, pena de morte, em alguns deles. Então, mesmo na Europa, não é de uma forma, mesmo nos Estados Unidos, existem estados nos Estados Unidos onde a resistência é muito maior. Então, os Estados Unidos legalmente não é um país, são inúmeros países, né? Então, cada estado tem legislação própria. O Texas é muito pior do que a Califórnia. Então, Iowa, tem estados Mormon, onde é muito mais difícil ainda. Então, fora do Brasil, existem países muito bons, alguns até melhor que o Brasil, como o Uruguai, por exemplo. Não existe também nenhuma lei que reconheça a identidade transgênero. Para se ser reconhecido como transgênero, para se identificar como pessoa trans, pertencente ao sexo que você acha que você se identifica, né? Você precisa passar por um processo judicial, né? Então, você tem que ir ao Poder Judiciário, mencionar que você desde sempre se reconhece por aquele nome social, vive uma identidade de gênero que é diferente do seu registro de nascimento, e aí o Poder Judiciário vai dar um aval ou não para que essa alteração seja feita no registro de nascimento da pessoa.
Mas fora essa possibilidade, infelizmente não há nenhuma regulamentação nesse sentido que reconheça a identidade transgênero ou que torne mais fácil esse procedimento de alteração do registro civil da pessoa transgênero. Como faz pouco tempo que a ciência está demonstrando isso com muita clareza e sem possibilidade de contestação científica, porque é o fato, ainda não houve tempo para que as leis em geral, a legislação em geral acompanhe todo esse esclarecimento. Há um fenômeno da violência voltada a essa comunidade, né? Eu creio que porque essa comunidade desafia, de certa forma, os valores mais tradicionais e ativa certos preconceitos contra as diferenças da liberdade do outro. Essa é uma luta de muitos anos, né, que agora está aparecendo na grande mídia, né? E se a sociedade não está preparada para essa discussão, ela precisa se preparar, porque agora nós estamos num momento muito importante de um retrocesso do conservadorismo em todos os âmbitos da vida das pessoas, e nesse sentido a discussão sobre a transexualidade passou da hora de ser feita. Então é preciso que a sociedade se prepare, porque essa discussão ela não vai morrer. Então hoje eu costumo dizer que eu sou advogada, sou empresária, faço parte de uma associação mundial, eu tenho 4 empresas, mas se aos 14 anos eu tivesse dito ao meu pai, não, é isso que eu quero, eu vou continuar, eu não seria nada, por conta do preconceito. Eu não teria jamais estudado onde eu estudei, no colégio, eu não conseguiria ter feito PUC, eu não conseguiria ter trabalhado nas empresas onde eu trabalhei para aprender e depois montar as minhas próprias empresas. Meu pai, ele me protegeu, porque ele me fez ficar no armário. A grande maioria dos pais, quando descobre que o filho ou a filha é trans, coloca na rua. E essa pessoa vai para onde? Menor de idade, sem documento, sem emprego, sem formação, ela vai fazer o quê? Vai ficar na marginalidade. Desde janeiro de 2016, a PUC São Paulo adotou o nome social para os alunos que solicitarem nas listas de chamada. Em agosto de 2017, a universidade, atenta à diversidade de sua comunidade universitária, composta por alunos, professores e funcionários, buscou contemplar a todos com a implementação de um banheiro unissex.